O mundo parecia congelado, e eu não conseguia orientar-me. O som das rodas do carro que me levava de volta à quinta do meu pai ecoava nas minhas têmporas ao ritmo do meu coração inquieto. Parecia que estava a regressar não só à minha casa, mas a mim próprio, à pessoa que tinha deixado para trás. Esta viagem era da maior importância para mim. Não se tratava apenas de uma viagem, mas de uma fuga à rotina, ao silêncio que se tornara meu companheiro constante ao longo dos anos. O meu marido, Jack, tinha concordado em ficar novamente em casa. O trabalho não espera, disse ele sem sequer olhar para mim. Eu não respondi nada. Desta vez, não senti qualquer desilusão ou ressentimento. Apenas uma estranha e quase doce sensação de liberdade. Talvez eu merecesse mais. Talvez na quinta do meu pai eu pudesse finalmente aperceber-me disso. A quinta recebeu-me com o cheiro da terra úmida e o aroma da erva selvagem. O céu estendia-se por cima de nós como uma tela sem fim, salpicada pelos raios dourados do pôr do sol. O meu pai estava no alpendre, a sua figura um pouco curvada, mas os seus olhos ainda tinham a mesma bondade genuína que eu recordava da minha infância. Estou tão contente por estares aqui, disse ele, abraçando-me com força. Precisas deste tempo. Estás cansada. As suas palavras fizeram-me gelar. Como é que ele podia saber? Será que ele via como eu tinha passado anos a esconder a minha frustração sob uma máscara de calma? Tentei sorrir, mas fiquei com um nó na garganta, mas a minha atenção foi imediatamente desviada pelos homens que trabalhavam ali perto. As suas figuras eram como que esculpidas pela luz do sol, fortes e confiantes. Carregavam sacos de cereais, ajustavam currais de gado, tudo com uma graça que rivalizaria com uma dança. Um deles destacava-se particularmente. O seu cabelo escuro brilhava ao sol e os seus movimentos eram tão fluidos como os de um predador. Ele virou-se e os nossos olhares cruzaram-se. O momento foi breve, mas deixou uma marca. Vi um interesse nos seus olhos que não notava há muito tempo, nem mesmo no meu próprio marido. O meu coração gelou e depois bateu como se lhe faltasse o ar. À noite, sentei-me na varanda, vendo a noite cobrir a quinta com um suave cobertor de veludo. Os pensamentos não me deixavam dormir. Quem é ele? Por que é que não consigo tirar o seu olhar da minha cabeça? Mas, acima de tudo, por que é que me sinto viva, pela primeira vez em anos? No dia seguinte, os nossos caminhos voltaram a cruzar-se. Ele estava a trabalhar perto dos piquetes, a tentar domar um garanhão indisciplinado. Parei involuntariamente, observando a sua graça e confiança. Quando me viu, sorriu, e foi como um choque elétrico. Bom dia, minha senhora, disse ele. Algo chamou a sua atenção, a voz dele era profunda, envolvente. Tentei dizer algo alegre, mas as palavras ficaram-me presas na garganta. Em vez disso, limitei-me a acenar com a cabeça e ele riu-se, como se tivesse lido o meu pensamento. A cada dia que passava, as nossas interações tornavam-se cada vez mais pessoais. As suas simples perguntas, como estás, transformaram-se em conversas que me deixaram sem fôlego. Falámos da vida, do que nos inspira, do que nos faz felizes. Comecei a aperceber-me de que ele me via de uma forma que eu não sentia há muito tempo. O silêncio das noites que antes me oprimia era agora algo desejável. Nesse silêncio, refleti sobre o facto de a minha vida com Jack ter sido construída com base em hábitos e expectativas. Mas e se eu merecesse algo mais? Paixão sincera, compreensão, a sensação de estar viva. Uma noite fui ao celeiro, na esperança de encontrar paz. Mas em vez disso, encontrei-o a ele. Ele estava no portão, iluminado pela luz suave da lua. Vens aqui cada vez mais vezes, disse ele, aproximando-se. A sua voz era calma, como um sussurro ao vento. Aqui é tranquilo, respondi, sentindo o chão a fugir-me debaixo dos pés. Ele estendeu a mão, e os nossos dedos tocaram-se. Foi um momento breve, mas foi tudo. Robert estava diante de mim como se fosse a encarnação da própria natureza, regida pela força e pela liberdade. Cada gesto que fazia, cada linha de músculo dos seus braços, que se contorciam com o esforço, parecia ter sido esculpida pelo vento e pelo sol. À luz tênue do entardecer, ele parecia irreal. Tentei concentrar-me noutra coisa, mas o meu olhar voltava sempre para ele. A sua calma e confiança eram impressionantes. Mesmo quando ele se virou, reparando em mim, e sorriu com o canto dos lábios, senti como se um holofote tivesse sido apontado para mim. Fiquei envergonhada, mas não conseguia tirar os olhos dele. Foi como se aquele momento tivesse parado no tempo. Senhora, sente-se bem? A sua voz era baixa, rica.
Tentei responder, mas a minha voz tremeu traiçoeiramente, por isso limitei-me a acenar com a cabeça. Robert aproximou-se, o seu olhar era simultaneamente sério e um pouco brincalhão. Ele estava tão perto que eu podia sentir o cheiro da relva recém-cortada e da sua colónia. Desculpe, eu não queria me intrometer, eu finalmente exalei, tentando não deixar minha confusão transparecer. Não está a incomodar ninguém aqui, respondeu ele com aquele sorriso confiante que fazia o ar parecer tremer. Pelo contrário, senti o meu rosto corar. Ele não parecia estar a dizer nada de especial, mas havia mais do que delicadeza na sua voz. E isso fez-me sentir diferente, viva, atraente. O tempo na quinta não era apenas um feriado, mas um renascimento. Começava cada novo dia com um pouco de entusiasmo, antecipando outro encontro casual com Robert. Ele nunca tentou fazer nada óbvio ou intrometer-se, mas a sua atenção era sentida em todos os pormenores. Um olhar cativante, um elogio casual. Ele parecia ver-me não só através dos meus olhos, mas compreender-me mais profundamente do que qualquer outra pessoa em anos. Depois de um dos meus dias de trabalho na quinta, dei por mim no estábulo onde Robert, sem camisa, estava a trabalhar com um garanhão. Os seus movimentos hábeis e a facilidade com que lidava com o enorme animal eram de cortar a respiração. Ele reparou em mim quando me aproximei e sorriu-me calorosamente. Está demasiado calor para estar ao sol, disse ele. Ou queres ver o espetáculo? Ri-me, sentindo a minha cara corar de novo. Ele aproximou-se, limpando a testa com o pano que tinha na mão. O seu olhar era aberto, mas tão profundo que era como se eu estivesse a ler um reflexo de mim mesma, que há muito tinha esquecido. Gostava de lhe dizer, minha senhora, continuou ele, baixando ligeiramente a voz, que não está só a decorar esta quinta. Todos os homens daqui veem-no. Fiquei paralisado. As suas palavras, ditas de forma tão direta, deram-me um sentimento que não sentia há muito tempo, o desejo de ser notada, de ser desejada. Pensei no meu casamento, no Jack, que nunca tinha olhado para mim como se eu fosse a única pessoa na sala. Sobre a facilidade com que nos tínhamos tornado estranhos. É inesperado, respondi, mas sabia dentro de mim que as palavras tinham acertado no alvo. Robert observou-me atentamente, o seu sorriso alargou-se um pouco mais. Deu um passo em frente e a distância entre nós desapareceu. Todos os dias sentia a sua presença revitalizar algo em mim que há muito se tinha desvanecido. Ele tornou-se algo inevitável para mim. Saboreava cada segundo em que falávamos, ríamos ou ficávamos em silêncio a ver o pôr do sol. Ele não me julgava, não tentava exigir nada, estava apenas lá para mim. Mas havia mais significado naquela presença silenciosa do que nos anos de conversas que tive com o meu marido. Uma noite, quando a quinta já tinha caído no silêncio, fiquei à porta do celeiro, sabendo que ele provavelmente estaria lá. Robert estava encostado à divisória de madeira. A sua camisa estava ligeiramente desabotoada e os seus olhos brilhavam ao luar. Está uma noite linda, disse eu, sentindo a minha voz mais baixa do que o habitual. Está ainda melhor, respondeu ele, mantendo os olhos em mim. Era como se algo tangível pairasse entre nós. Era um momento que as palavras não conseguiam descrever, eletricidade, uma descarga, uma sensação clara de que tudo estava prestes a mudar. Robert deu um passo na minha direção, estendeu a mão e eu não resisti a deixá-lo tocar na minha palma. Os seus dedos eram quentes, fortes, e aquele toque abalou-me literalmente. Regressei a casa tarde da noite, ainda a sentir o calor da sua mão na minha pele. O quarto estava silencioso, com o relógio a fazer tic-tac na parede. Deitei-me na cama e fechei os olhos, apercebendo-me de que tinha dado um passo em direção ao desconhecido. O desconhecido era assustador, mas ao mesmo tempo era aliciante. Eu sabia que, a partir de agora, nada seria igual. Nessa noite, remexi-me na cama como um pássaro numa gaiola. A minha cabeça era um caos de pensamentos, culpa, desejo e dúvida. As recordações do seu olhar, das suas palavras, da forma como tinha tocado acidentalmente na minha mão, não me deixavam dormir. Tentei convencer-me de que era apenas uma paixão, nada de significativo. Mas todas as tentativas de abafar esses pensamentos apenas acrescentavam brasas ao fogo. Ao amanhecer, com o sol a dourar o horizonte, levantei-me, vesti a saia mais curta que tinha e uma blusa que realçava a minha cintura. Pus batom vermelho nos lábios, um desafio vivo a mim própria. Ao olhar-me ao espelho, não reconheci a mulher em que me tinha transformado. O embaraço e a vergonha que sempre me acompanharam desapareceram. Só restava a determinação.
Eu sabia para onde estava a ir. Robert estava onde eu esperava que ele estivesse. Fora do celeiro, sob o sol escaldante, ele estava a trabalhar com outro palheiro. Os seus braços fortes brilhavam de suor, os seus músculos esforçavam-se com cada novo fardo pesado. Eu estava ali perto, a observá-lo, sem me atrever a aproximar-me mais. O meu coração estava a bater, como se estivesse prestes a saltar do meu peito. De repente, ele olhou para cima e reparou em mim. O seu olhar, confiante e ligeiramente zombeteiro, trespassou-me. Senti tudo dentro de mim congelar e depois a explodir. Está a dar um passeio, senhora? A sua voz, profunda e ligeiramente rouca, quebrou o silêncio. Aproximei-me mais, mal conseguindo controlar-me. Robert olhou-me com atenção, depois disse de repente: se queres algo verdadeiro, segue-me. Fiquei paralisada. As palavras eram misteriosas, quase provocadoras. O meu coração bateu ainda mais forte. Sem pensar, seguiu, sentindo cada célula do meu corpo contradizer a minha mente. Ele conduziu-me a um velho palheiro onde o ar cheirava a erva seca e ao calor de um dia de verão. Parei à entrada e ele virou-se, como que a verificar se eu o tinha seguido. Os seus olhos brilhavam com um tipo especial de fogo que me atraiu. Estás mesmo aqui, disse ele, dando um passo na minha direção. Achavas que eu ia ter medo? Respondi, tentando parecer confiante, embora estivesse a tremer por dentro. Ele aproximou-se mais, quase me tocando. A sua mão pousou levemente na minha cintura e, com a outra, afastou uma madeixa de cabelo do meu rosto. Parecia tão natural, tão correto, que me esqueci de tudo. O seu rosto aproximou-se e quando os nossos lábios finalmente se encontraram, senti o mundo inteiro desaparecer. O beijo era suave, mas cheio de força. Robert abraçava-me como se tivesse medo de me perder, e eu abraçava-o como se tivesse encontrado o que tinha procurado durante toda a minha vida. O calor do seu corpo, os seus braços fortes que me abraçavam com tanta delicadeza, faziam-me esquecer tudo no mundo. Não queria que este momento acabasse. Não falámos, as palavras eram desnecessárias. Tudo era claro sem elas. Naquele momento, apercebi-me de que todos os sentimentos que tinha reprimido durante tantos anos tinham encontrado a sua saída. Éramos como dois puzzles que se encaixavam na perfeição. Quando acabou, vestimos-nos em silêncio. Ainda conseguia sentir o seu toque, o seu hálito na minha pele. Tentámos não olhar um para o outro, como se nos tivéssemos apercebido de que tínhamos estragado algo importante. Mas havia mais do que isso, a sensação de que tínhamos criado algo nosso, novo e incrível, e foi então que reparei nele. Na entrada do palheiro estava o meu pai. O seu rosto era uma máscara de choque e desilusão. Não disse uma palavra, mas o seu olhar falou mais do que qualquer palavra. Aquele momento congelou na minha mente como um flash brilhante. O meu pai, que sempre tinha sido um exemplo de força e honra para mim, estava a olhar para mim com uma expressão que eu não conseguia suportar. Senti que tudo se desmoronava. Todos os meus sonhos, as minhas esperanças, esta felicidade é acento agudo M-E-R-A, tudo se desfez com aquele olhar. A noite não voltou a trazer paz. Os pensamentos sobre o que tinha acontecido no palheiro e o que iria acontecer agora atormentavam-me. A imagem do meu pai, com os seus olhos cheios de desilusão, assombrava-me como um fantasma. Sentei-me à janela com os braços à volta de mim próprio, como se tentasse juntar as peças partidas. Nada parecia real, tudo era como um sonho mau do qual era impossível acordar, mas de uma coisa eu tinha a certeza, não havia volta a dar. Então escolheste, a sua voz era calma, mas cada entoação da sua voz era profunda. Escolheste apesar de tudo. Robert soltou-me, mas eu não me afastei. A mão dele ainda tocava na minha. Olhei para o meu pai, e a única pergunta que tinha na cabeça era: e agora? Mas ele não esperou por uma resposta. Virou-se e foi-se embora, deixando-nos num silêncio que agora parecia mais alto do que qualquer discussão furiosa.